sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda aí à nossa live Mentoria com a Mari. E essa live aqui, gente, está acontecendo aí todos os sábados praticamente, né? A gente vai se organizando aqui com a agenda e a gente tá fazendo aí aos sábados justamente para outras pessoas aí que talvez trabalham na área, às vezes fica muito corrido durante a semana, então a gente resolveu fazer essas lives aqui no sábado. E eu vou explicar aqui, dar uma introdução, né, antes da gente chamar aqui a Ana que vai participar com a gente. E eu queria explicar um pouquinho sobre a Live Mentoria para vocês, como que funciona rapidamente, né? Então, a Live Mentoria, gente, a gente traz aqui dúvidas de pessoas, né? As pessoas acabam se cadastrando ali no link na minha bio, preenchem um formulário e a gente conversa sobre a área basicamente, e com a minha experiência eu consigo passar para vocês qual que é o melhor caminho, como que se faz, né? Ou às vezes, não é melhor ir dessa forma. E realmente trocar experiências aqui para ajudar mais pessoas que acabam vivendo com isso. Então a Live Mentoria é para quem aí já conhece a área, que quer conhecer, enfim, tirar dúvida, mas a gente trata aqui especificamente sobre a área de engenharia de custos, tá? E o intuito que a gente faz aqui é para justamente ajudar mais pessoas. Então, a gente faz online aqui porque às vezes a dúvida que vocês têm pode ser a dúvida de mais pessoas. E hoje eu vou chamar aqui a Ana. E a Ana, gente, pelo que eu conversei com ela, a gente já vai tratar alguns assuntos que são um pouco mais técnicos, aprofundados, que ela já conhece aí sobre a área, enfim, mas ela vai nos contar um pouquinho melhor aqui pra gente, tá? Então eu vou chamar aqui a Ana. Oi, bom dia. Olá, Ana, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? E aí, ansiosa pela nossa live? Um pouquinho nervosa. Primeira Imagina! vez fazendo live. Que bacana! Vou falar pra você que eu admiro as pessoas que realmente estão aqui para tirar suas dúvidas, que eu sei que, às vezes pode ser difícil, né? Às vezes, fazer uma live assim, mas é um bate-papo normal, com uma conversa, então você não precisa ficar nervosa nem nada, viu? E Ana, para começar aqui, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua história, qual a ligação que se tem com a engenharia de custos, da onde que você está falando, como que você me conheceu, dá uma breve introdução aí pra gente sobre você. Bom dia, né? Todo mundo. Meu nome é Ana Flávia, eu sou engenheira civil. Eu faço pós-graduação em engenharia de custos. E antes da pós-graduação, eu já segui a Mari aqui no Instagram por conta da área, né? De me interessar pela área e tudo mais. E aí eu vi, né? Live mentoria, vamos escrever. Só que assim, esqueci. Aí um dia ela veio conversar comigo. Vamos participar, vamos fazer a live e tal. Faz um questionário para mim, pra gente bater um papo. E aí eu fiquei super insegura, mas aí ela deu uma insistida assim, aí eu topei. Enfim, eu não trabalho diretamente com engenharia de custos hoje. Algumas coisas, né, eu analiso dentro do meu trabalho. Eu trabalho dentro de uma empresa do governo do estado, do Mato Grosso, sou daqui de Cuiabá, moro em Cuiabá, aliás. E dentro do meu trabalho, eu trabalho com habitação popular hoje, né? Como a gente já conversou, a Mari já sabe um pouquinho da minha história. Uhum. E dentro do que eu trabalho, a gente precisa estar por dentro de como estão os preços, de como estão os custos da construção civil, mas eu não elaboro exatamente hoje, né? Não trabalho elaborando orçamentação. E hoje você trabalha no meu trabalho, né? Só por fora. E hoje você trabalha, no caso, para a prefeitura, né? Não, para o Estado, governo do Pro Estado. É uma estado, empresa pública privada do Estado, isso. Legal. E o que você tem hoje de acesso a essas informações? São mais preço de mercado, então? Isso, mais preço de mercado. Mas ainda mais sendo habitação popular, né? A gente trabalha com Casa Verde e Amarela. Então é tudo, né? O preço mais da habitação popular, os custos
os limites de custos de como ela está aqui no Mato Grosso, casa financiada e tudo mais. E vocês utilizam basicamente o Sinap, né? Isso, Sinap. Legal, legal. E como é que você começou a gostar dessa área, Ana? Conta só um pouquinho para nós, assim, como que se descobriu, se já viu na faculdade ou não, se descobriu fora? Na faculdade, assim, a gente tem, né, aprende, assim, os conceitos, né, mas bem brevemente, e foi mais por fora, assim, trabalhando dentro de empresas onde precisava fazer levantamentos de custos, né? E na empresa privada a gente sabe que é diferente como é feito a orçamentação. Bem E, na, diferente. e hoje, dentro da parte pública, né, a gente usa tudo Sinap, Cicro, às vezes compõe custos de alguma determinada coisa, mas sempre com a Sinap ali. Entendi. É obrigatório, né, ter tabelas de referência. Uhum. Quando é parte do governo precisa ter mesmo. E quando já é obra privada muda totalmente. Mas a gente vai conversar mais sobre isso aqui. E Ana, então a gente já conversou um pouquinho sobre os temas, enfim, mas se você sentir necessidade de tirar dúvida de outras coisas, a gente vai fluindo aqui na conversa e você pode ir me perguntando, tá? Tá bom. Então vamos lá, Ana, por onde você quer começar? Então, eu pedi ajuda dos universitários para fazer, né, os questionários para a gente tratar na mentoria. E assim, a maioria dos meus colegas não trabalham na área de custos, né? Então todo mundo tinha muitas dúvidas. É como eu estava falando, hoje, né, ainda mais no mercado de trabalho, você começa a trabalhar com determinada coisa, você não vai ter um professor, ninguém para tirar a sua dúvida. Isso é E verdade. dentro de uma orçamentação, né, quando você pega o trabalho inteiro, assim, né, para fazer o levantamento dos quantitativos, o custo, cronograma e tudo mais, é detalhe, assim, que você fica com dúvida e pode estragar todo o trabalho, né? Pode. Eu sempre acabo falando que o orçamento é feito de detalhes, né? Que é muitos detalhes e que às vezes, se você errar alguma coisa, pode impactar muito no resultado. Então tem que ser bem atencioso assim também, né? E são vários detalhezinhos mesmo. E eu entendo perfeitamente, porque quando eu comecei nessa área, eu também não achava ninguém, às vezes, para tirar dúvida, professor, enfim, já tinha saído da faculdade. Tava na pós, mas mesmo assim, né? Às vezes a gente sente falta, às vezes, de uma pessoa que vivencia aquilo na prática, né? Que é totalmente diferente a teoria da prática. Então, esse é também um dos intuitos aqui da mentoria. Mas vocês podem mandar aí também as dúvidas que a gente vai estar respondendo aqui durante a live. Tá, então vou começar. O que você acha que seriam os critérios mais importantes para não superestimar os valores dentro do orçamento? Então, sobre essa parte de superestimar, eu acho que entra também a questão de ficar subestimado, né? Eu acho que acontece mais hoje, vendo na prática, que o que acontece mais é de eu receber orçamentos que estão com preços O preço abaixo, menor? com preço menor do que maior. Eu não sei se você já teve alguma experiência, algum contato com isso, mas eu vejo que acontece muito mais de as pessoas estarem errando para menos do que para mais. Mas o que eu sempre gosto de avaliar quando eu faço um orçamento, né? Eu acho que eu posso pontuar aqui o seguinte: a gente tem algumas referências, né? Que nem você falou, a gente trabalha com o Sinap, com o Cube e tudo mais. Só que a diferença é que na obra privada a gente tem que fazer basicamente um orçamento voltado totalmente para aquela empresa, como que aquela empresa trabalha, como que ela flui, quais os funcionários que tem. Então, quando você faz um orçamento, você tem que fazer um orçamento que é específico para aquela empresa e que realmente seja utilizado pela obra. Então, eu vejo que um dos principais pontos aí, talvez, de ficar superestimado, às vezes utilizando o Cube, algumas coisas assim, ou o Sinap também, acho que dá pra gente contar um pouquinho mais pra frente algumas histórias aqui, mas eu vejo que quando a gente faz um orçamento, a gente tem que focar especificamente
naquela empresa e não levar como base algumas outras referências, às vezes alguns preços que nem é daquela região que você tá. Então, o que acontece, às vezes, de ter referência de preço, mas às vezes está numa cidade do interior que aquele preço não é condizente. Então, assim, você focar no orçamento, na empresa, na localidade dessa obra, né, para você ter um orçamento mais assertivo e para você não errar tanto também, eu sempre falo aqui, né, para as pessoas, sempre façam a curva A ali da curva ABC, sempre analise a curva A da curva ABC. Não sei se você já chegou a fazer uma curva ABC Sim, ou sim. não. Já? Gente, ajuda muito mesmo, porque você acaba focando nos principais itens Focando no da que é obra. principal. Sim. Isso, foca no que é principal. E, inclusive, eu já peguei alguns erros de orçamento, inclusive, esse que eu vou contar foi para mais, mas eu sempre pego para menos. Mas para mais, que é o seguinte, quando você analisa ali a curva A, você consegue ver as atividades que estão como principais. E basicamente a curva A, gente, é 20% das atividades ali, no caso, representam 80% do custo, né? Basicamente é uma média, isso não é como regra, mas é uma média. Mas eu já peguei casos, por exemplo, que eu vi que a gente trabalha muito com coeficientes, né, quando faz um orçamento, e eu vi que um dos coeficientes dos equipamentos, dos maquinários da obra estava duplicado. E apareceu justamente equipamento já um dos principais itens lá da curva A. Então eu vejo que quando a gente faz essa análise da curva A, realmente, não é fazer por fazer, ou enfim, às vezes, é um resumo do orçamento. Não, a curva ABC ali, os principais itens da curva A, é justamente para você focar no que você pode, no caso, estar distorcendo, tanto para mais quanto para menos. Então, eu sempre dou essa O dica que vai aqui de mais impactar em você analisar aquilo ali, né? isso, exatamente. Porque eu vejo que talvez muitas pessoas, e eu inclusive no começo, eu me, tipo, como é que eu posso dizer? Eu queria abraçar o orçamento inteiro, enfim, e às vezes a gente acaba se preocupando com alguns detalhes, às vezes que são mínimos, mas a gente tem que se preocupar com o que realmente vai impactar no orçamento. Então eu vejo que sempre analisar a curva A, referente tanto à quantidade, às vezes está uma quantidade muito fora do que você imagina, verifica realmente se a quantidade está, se não tem alguma coisa multiplicando a mais. O preço também Uhum. já aconteceu comigo também, de, por exemplo, na curva A, tá algumas atividades que não fazia tanto sentido. E quando eu fui ver, o preço, na verdade, não estava condizente com a unidade daquele insumo. Então pode acontecer também. Então vamos supor aqui, vamos por exemplo, tubulação de PVC. Muitas vezes a gente recebe as cotações de tubulação de PVC e aquele valor que está lá é por barra. E às vezes no nosso orçamento Sim. está por metro. Então, sempre quando a gente tem que fazer essa parte da validação dos preços, também validar se está condizente, né? Porque basicamente o orçamento é você ter as quantidades, você ter as cotações e você, enfim, ter os outros custos também por parte do BDI. Então, sempre que eu falo, analisem esses custos que a gente tem da curva A, que faz muita diferença. Então, acho que se você focar nessas coisas que eu falei aqui, você consegue perceber onde que pode ter essas divergências, tanto para mais quanto para menos. E não utilizem Uhum. referências assim, valores por metro quadrado, gente, isso daí eu sempre acabo falando aqui que não, cada caso é um O caso. clube, o famoso clube, O famoso cube, muitas pessoas utilizam. Eu sempre bato nessa tecla aqui. dá o preço furado. Sim, exatamente. Mas assim, ó, eu já tive uma experiência recentemente onde a gente fez um orçamento pela planilha Sinap. Depois a gente fez o orçamento pelo preço de mercado. O preço de mercado deu a mais. E aí, quem é leigo, né, tava olhando assim, e a pessoa que é leiga, ela não conhece os detalhes de como a gente faz o orçamento, né, a técnica. E aí Uhum. falava assim, não, mas eu dividindo aqui, isso aqui por metro quadrado tá dando quase R$ 3.000. Não, isso aí, tipo, a gente pegou a planilha do Cube lá do mês e foi bater, e bateu exatamente com o Cube. Mesmo que a gente incluía a fundação e tudo mais, que a gente sabe que o Cube não inclui, e bateu, assim, coincidentemente. Mas por quê? Porque o preço está tão elevado que, né? Mas Sim, assim, coincidência, mas geralmente não dá certo.
Na verdade, assim, Sinap e Cube são duas referências que a gente tem. O Cube é um valor por metro quadrado e o Sinap a gente tem um valor por metro quadrado também, lá no uso de demonstrações de Sinap. E também tem as composições já com os valores. E o que eu já percebi, assim, é que o Cube, na maioria dos meus estudos de caso, o Cube sempre dá né? mais comparado fazendo o orçamento executivo ali. Mas eu acho que tem alguns fatores que influenciam, né? Como eu trabalho com obras que, por exemplo, têm um grande volume de materiais, já tem isso no Uhum. mercado uma barganha com os fornecedores, né? Que quanto mais você tem para comprar daquilo, mais você consegue Sim. negociar. Mas eu vejo que o Cube, utilizando o Cube ali, por mais que seja só o valor de referência que tem no Cube, que aquele valorzinho não tá todos os itens, né? Conforme você falou, tem outras coisas por trás, mas por mais que você compare com aquele valor, nos meus estudos de caso sempre chega a dar menos do que o Cube. Então, assim, eu vejo que é uma referência do Cube que é a maior. Já o Sinap, eu vejo que depende da situação. Eu já fiz alguns casos que o Sinap ficou abaixo, realmente. Uhum. E eu já fiz alguns casos que o Sinap já chegou a ficar maior também. Mas não foi muito, mas chegou a ficar maior. Então, acho que depende muito também do escopo, de como que é feitas as Uhum. considerações, enfim, porque depende muito do projeto, é muito específico de cada projeto. Então, sempre vale a pena a gente fazer o levantamento, fazer essas conferências, porque você ter essas outras referências como base vai dar distorção. Vai dar Uhum. distorção. Verdade. Próxima pergunta. Manda lá. Quando você elabora um orçamento com preço de mercado e o cliente ele acha o valor muito elevado, né? E aí ele duvida da planilha orçamentária, geralmente, né? O que que você propõe para ele? Que método que você utiliza para diminuir o custo desse orçamento? Então, aí entra duas questões, né, que você falou. Primeiro que o cliente acha realmente que o valor às vezes tá elevado, né? Eu até vou comentar aqui que eu acho engraçado, porque as pessoas, quando elas colocam um valor por metro quadrado na cabeça, elas ficam com aquele valor por metro quadrado. Sim. Indiferente da construção, indiferente do tipo de projeto, indiferente se teve reajuste no mercado, parece que o valor por metro quadrado sempre fica ali. Ó, a Júlia, inclusive, comentou aqui, ó. Sim, cliente sempre tende a dizer que o orçamento está alto. Exatamente. E Eu, não importa o que você está fazendo, sempre acha que tá caro, sempre não dá. vai achar que tá caro. Então, assim, primeira coisa é realmente mostrar para o cliente que você tá certo naquilo. Porque, digamos, não tá alto, eu posso te provar, enfim, a gente mostra, entra aqui nos resumos para vocês entenderem, mas sempre mostrar que realmente é aquela situação, né? Você pode até comparar, por exemplo, com o É um Cube, não. problema, Se você for aqui. comparar. É Oi? um problema isso. Ou ele confia ou ele vai procurar outro. Exatamente. Mas o que, que eu sempre falo aqui? Nesses casos, você pode até fazer uma comparação. Não, mas peraí, vamos pegar pelo Cube. Aí, se você for pegar pelo Cube, vai estar muito próximo, que nem você falou, vai estar abaixo. Então, você usa de outras artimanhas para fazer como é que eu posso dizer? Esse convencimento do cliente para ele entender realmente aquilo. Mas se realmente ele falar assim, não, esse custo tá alto, beleza, é esse custo mesmo. Então, o que, que a gente faz? Eu falo assim que o custo ele sempre está ligado com duas outras coisas, né? Que é o escopo e também é o prazo. Então, se você quer diminuir o custo, você vai ter que mexer em uma dessas duas coisas. Então, assim, a questão de escopo. Eu já reduzi muito, assim, o preço, o custo, né, de uma obra através de troca de metodologia construtiva. Então, estou mexendo no escopo. Então, você pode trocar a metodologia construtiva. Você pode trocar Só também a uma questão... dúvida, Mari. Mas aí Pode tá, trocando falar. a metodologia, eu vou ter que mexer nos projetos dos Sim, projetistas. E é. aí também, né, o que eu sinto dificuldade é que o cliente, geralmente, ele não quer voltar lá falar com o projetista para modificar um estrutural, por exemplo, que é, Sim. né, vai gerar um custo. Mas assim,
né, dentro do que a gente estuda, sempre é melhor mexer enquanto você está projetando do que lá na frente, quando você já está trabalhando, tá tocando a obra, você querer mexer em alguma coisa. Que o Uhum. impacto financeiro vai ser sempre maior, né? Sim, sim. Aí a gente pode entrar na segunda questão, que seria o prazo. Mas eu vou terminar antes do escopo, né? Que são duas alternativas. A questão do escopo, você pode mudar tanto a metodologia construtiva, conforme eu falei, porque muitas vezes, dependendo do tamanho da obra que você tem, vale a pena você mudar o projeto, pagar um projetista, pagar todos os outros custos envolvidos que tem, porque a tua economia vai ser muito maior. Então, as pessoas que me acompanham aqui sabem que eu utilizo sempre esse caso. Mas, por exemplo, a gente teve uma troca de metodologia construtiva numa obra que teve alguns custos que incorreu, mas a economia que gerou nessa obra foi em torno de 630 mil. Então, assim, valeu a pena mudar o projeto? Valeu! Imagina ter uma economia dessa. Então, depende também do E volume e da o escala que preço você do tem. projeto é isso aqui, perto Sim, de toda a construção. exatamente. Troca de metodologia construtiva, às vezes troca dessa parte de acabamento. Então, peraí, se você quer uma casa assim, você quer diminuir, peraí, essa parte de estética conta muito. Assim, essa parte, digamos, estética, visual realmente, né? Então, as esquadrias, vamos tentar colocar uma esquadria um pouco diferente, um pouco com um custo menor. Realmente mexer nessa parte de escopo também envolve mexer na parte de projeto. Então a gente sabe, por exemplo, vamos supor construção mais pequena. O cliente lá tem uma cozinha enorme e a cozinha, gente, o valor por metro quadrado de uma cozinha é muito maior do que qualquer outro cômodo, por exemplo, porque você tem toda a parte de revestimento, instalação hidráulica, instalação elétrica, granito, enfim, tem vários custos envolvidos dentro de uma cozinha. Não, peraí, então vamos tentar diminuir essa cozinha, a gente pode diminuir o custo disso daqui. Mas se o cliente não quer mexer no projeto, enfim, a outra, então, solução seria mexer no prazo, porque assim, quando a gente tem uma obra e a gente consegue diminuir o máximo possível do prazo de execução dela, a gente acaba diminuindo automaticamente o custo que essa obra tem. Então, vamos supor aqui, eu tenho uma equipe, vamos dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Eu tenho um custo lá de manter a minha obra com equipe administrativa, seja engenheiro, mestre, container, água, energia, enfim, todo esse custo vai incorrer por mês. Então, a gente sabe, por exemplo, que se eu conseguir diminuir isso ao máximo possível na obra, diminuir o prazo de uma obra, são custos que eu vou estar economizando. Então, é uma outra alternativa que a gente tem de diminuir o máximo possível. Só que aí gera uma outra impacto, né? Toda ação tem uma reação. Então, outro impacto que entra aqui é que quando a gente diminui isso, a gente tem um investimento muito mais alto de execução por mês. Você consegue diminuir o valor total de uma obra, mas isso vai impactar em outras coisas, mas que daí também vai depender se a obra, por exemplo, é o próprio cliente que está desembolsando, se é investidor ou se é financiamento, então impacta outras coisas. Mas eu vejo que sempre dá para mexer esses dois pilares que eu falei, né? Que o custo está ligado com o escopo e com o prazo. Não sei se ficou claro para você. Sim, sim. Uhum. Bacana. Se tem alguma coisa para complementar da redução de custos? Eu acho que é isso mesmo. No que eu já trabalhei também, eu já percebi que o prazo, quando foi estendido, assim, né, pandemia e tudo mais que houve, assim, nos últimos tempos, impactou diretamente no quanto a empresa estava gastando para terminar aquela obra. E diante disso, aí precisou colocar mais equipes para trabalhar e tudo mais, né? Aí também impacta, né, tudo, toda a maneira que você for fazer ali, até para tentar diminuir o prazo, você vai ter um custo maior. Então, tá diretamente ligado, né? Depende de cada situação, de cada obra, né? Cada obra tem que ser analisada à parte, assim, porque é muito particular também de cada empresa, se tem mão de Uhum. obra própria, se é por empreitada, então são várias variáveis, né? Verdade. Aqui eu tinha colocado a pergunta também sobre o orçamento elaborado pelo SINAP, como que seria essa redução, mas eu acredito que seja a mesma coisa, né?
trabalhar o custo ou o prazo, trabalhar todos esses pontos que você colocou. Seria a mesma coisa, né? Independente da referência de preço. Sim, diferente da referência de preço. Tá, então vou na próxima. Em que situações que você indica usar o CUB? Então, essa aqui foi uma pergunta que me pediram para fazer. E qual é a diferença do CUB onerado e desonerado? Quando usar um, quando usar outro? Tá, então vamos lá. Quando que eu indico utilizar o Cube? Então, gente, o Cube eu indico para quando você não tem planta nenhuma, você não tem uma definição assim, por exemplo, de quantos cômodos que é, enfim, quando você não tem uma planta desenhada, quando você precisa de uma estimativa e você tem uma área. Então, por exemplo, eu quero construir uma casa de 150 metros quadrados, mas eu não tenho ideia nenhuma de como que eu quero essa casa ainda, enfim, mas mais ou menos quanto que custa. Então aí você pode utilizar o Cube. Mas para fazer mas você pode fazer estimativas muito mais aprofundadas do que o Cube já com a planta em mãos. Então, quando você tem a planta em mãos, você consegue ter um custo mais assertivo. Mas quando você não tem essa planta, mas só tem uma metragem, aí eu aconselho utilizar o Cube. Inclusive, o Cube ele também é utilizado aí para as incorporações imobiliárias, né? Que tem a norma lá, que se não me engano é a 12721, que tem o quadro de áreas e que daí é utilizado o Cube também, basicamente tem que se utilizar o Cube ali naquele quadro de áreas. Então, eu acabo recomendando utilizar o Cube somente nessas situações. Uhum. E eu vejo que muitas pessoas acabam fechando aí orçamentos através do Cube. Gente, não faça isso. São muitas variáveis. E a questão do desonerado e o não desonerado, o que acontece? Quando que se utiliza, né? Na verdade, o desonerado e o não desonerado são formas de tributação da empresa. Então, tá ligado com o regime de tributação. Essa parte de tributação, na verdade, quem acaba definindo tudo isso da empresa é a parte da contabilidade. Então, a parte da contabilidade, lá anualmente, tem que falar, no caso, essa empresa da construção civil optou pelo desonerado ou pelo não desonerado. E o que é isso? Pelo que eu já li aqui, para ficar mais claro para essa classe aqui da engenharia, né? Porque a parte da contabilidade é um outro mundo, gente. Mas o que eu já li sobre isso que talvez vai ajudar vocês a entender melhor, né? Essa parte, no caso do desonerado, foi meio que um incentivo aí do governo referente a ter mais mão de obra contratada aí pela parte da construção civil. Então, quando você tem mais mão de obra contratada, então o governo ele deu esse tipo de incentivo e liberou, na vez de pagar o 20% sobre a folha do pagamento do funcionário, no caso foi liberado para pagar aí, no caso, o 4,5% sobre o faturamento. Então, foi meio que uma forma de incentivo do governo. E esses casos acabam acontecendo quando você tem mais um volume grande, digamos, de mão de obra comparado com o faturamento, né? No caso do desonerado. E quando não é desonerado, é quando você tem mais uma folha de pagamento mais baixa, no caso, quando você não tem um volume tão grande de mão de obra própria. Então, isso daqui, gente, é o que eu tô falando para vocês, é que normalmente acontece, mas cada empresa tem lá o seu contador, que tem outros impostos por trás, que influencia e tudo mais. Tem que fazer algumas contas para chegar nessa tomada de decisão. Mas a maioria das vezes é nisso, dessa forma que eu tô falando. A maioria das vezes, as empresas que possuem maior volume de mão de obra comparado com o faturamento, opta, no caso, pelo desonerado. Se não, às vezes, não compensa as empresas que têm pouca mão de obra optar por isso e ela fica, então, com o não desonerado. Não sei se ficou claro. Mas é uma parte de tributação que a gente tem que acabar considerando em orçamento. E aí que entra também... né? Isso. E aí que entra também a questão de a gente entender a empresa. Não é simplesmente pegar lá e fazer um orçamento. A gente precisa entender a empresa na hora de fazer um orçamento justamente para que fique uma coisa assertiva e que a empresa possa utilizar isso. Então, a gente tem que entender até essa parte, né? Quando a gente faz um orçamento executivo, enfim, esses impostos vêm no BDI,
No caso, a gente tem que ter contato com o contador, precisa entender. A melhor coisa é você já ter contato ali com o contador e entender sobre isso, como que a empresa funciona, qual regime de tributação que a empresa está. Ficou claro? Uhum. E também, então, essa aplicação, né, para desonerado e não desonerado também seria qualquer tipo de planilha que está fazendo, independente de fazer o cálculo com o CUB, né, que foi, eu tinha te perguntado com o CUB, né, para saber a diferença, mas a aplicação é a mesma. A aplicação é a mesma, indiferente da referência que você está utilizando. Tanto o Cube quanto o Sinap sempre tem ali a diferença dos dois, né, para baixar as duas tabelinhas. E isso tanto no orçamento executivo de obra privada, então sempre tem que avaliar a mão de obra que é contratada ali, a mão de obra própria, no caso. Uhum. Tá bom. Próxima pergunta. A minha amiga que fez essa pergunta aqui, ela falando que não tinha ideia. Ai, que legal, espero que tenha ajudado aí. Como você já está há bastante tempo, né, dentro da área de engenharia de custo, eu sei que, né, pelo que a gente conversou, que você tem o seu banco de dados para elaborar os seus orçamentos. Composição, cálculo de mão de obra, cálculo de produtividade. E o que você indicaria para quem está começando? Quais seriam os primeiros passos principalmente para ter essas composições que elas realmente representem os serviços ali sendo executados na obra, visto que quem tem pouca experiência ainda não tem, né, um banco de dados. O que você indica para começar? Então, a questão assim, né? A gente sempre fala em fazer o orçamento, mas eu sempre acabo comentando que a gente aprende mesmo, não quando a gente faz o orçamento, mas depois quando a gente controla o orçamento. Que é aí que vai aparecer todos os furos, enfim, né? Eu vejo que essa parte de controle, gente, eu acho que não somente fazer orçamento, mas se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar sempre o previsto e o realizado e entender onde que estão as divergências, vocês vão acabar aprendendo muito. Eu vejo que, assim, essa parte, por exemplo, que eu falei de entender a própria empresa, tá ligada a tudo, né? Desde a questão, por exemplo, dos materiais. E quando você faz uma composição, vamos supor aqui, eu sempre acabo falando exemplo da tinta, eu acho que eu gosto do exemplo da tinta. Mas, por exemplo, da tinta, né? Quando você faz uma composição, peraí, mas essa empresa, qual que é a qualidade do produto dela? Então, assim, eu simplesmente vou pegar um rendimento aleatório que eu tenho numa tabela? Não, eu preciso entender. É uma tinta, por exemplo, mais de alta qualidade, que usa Renner, por exemplo, ou é uma tinta de baixa qualidade? Porque isso vai impactar também, tanto no caso, no rendimento e no custo daquele material. E o legal de você fazer um orçamento e você ter a base própria, né, ali, é você ter esses coeficientes realmente do que é utilizado pela empresa, né, para realizar esses empreendimentos e serviços, enfim, e você poder pegar esse rendimento, por exemplo, médio que você tem desse produto e você fazer o acompanhamento. Peraí, eu estimei numa casa, vamos supor, 6 latas de tinta. Mas foi quantas latas de tinta? Então, acho que em primeiro momento, você sempre levar a referência da qualidade daquele material que a empresa já usa, né? Então, por exemplo, é mais alta qualidade, é mais baixa qualidade. Você adotar esse coeficiente, por exemplo, que você tem de rendimento desse material, daquela marca, e você depois fazer o acompanhamento. Não, peraí, mas por que... Aí, quando você tem o acompanhamento, você vai entender, não, mas peraí, por que teve esse desvio? Então, aí você começa a calibrar ainda mais ali os seus coeficientes. Eu começaria a mexer na minha produtividade, então, no acompanhamento, né? Mas então, no começo, você indica pegar tabelas de referência. É melhor. Então, assim, primeiro é você entender a qualidade ali que você tem, a qualidade que é entregue. Porque, por exemplo, nessas referências que a gente tem, talvez você possa me dizer melhor sobre o Sinap. Você não tem lá, você só tem acho que 2 demãos, 3 demãos, você não tem uma marca e um preço específico daquilo e acaba variando muito. Hoje você tem tintas no mercado que é extremamente um valor alto e tem outras que é um valor bem mais baixo, mas é uma qualidade inferior.
Então, assim, Uhum. eu gosto de usar esse exemplo porque acho que fica mais claro para vocês entenderem, mas isso em qualquer coisa, questão de acabamento também, né? Acaba pesando. Então, eu vejo que essa questão de materiais influencia, então, você ter o controle e também a questão da produtividade da mão de obra. A produtividade, ela, assim como os materiais a gente vê no mercado, os preços das marcas, a mão de obra a gente tem que ter conhecimento se é mão de obra própria ou se é mão de obra por empreitada. Então tem essa diferença também. E você trabalhar em cima daquela produtividade. Quando você tem um fornecedor, por exemplo, né, de uma empreiteira que faz alvenaria, provavelmente quando você já for entrar em contato, você já vai solicitar mais ou menos ali, mas quanto que é o rendimento que vocês fazem, qual equipe que você consegue colocar. Então, trabalhar em cima daquilo, justamente daqueles coeficientes daquela empreitada, daquele fornecedor que você já tem ali, às vezes, que muitas vezes já tem até fidelizado, né? E agora é diferente quando você tem mão de obra própria. Quando você tem mão de obra própria, o seu controle é muito maior, porque você já tem Uhum. acompanhamento sobre aquilo. Então, primeiro buscar esses coeficientes e depois o que distorcer, você às vezes vai ver, não, mas espera aí, ele falou que fazia tantos metros quadrados de alvenaria por dia, mas não está saindo isso. Então, para eu me prever nos próximos orçamentos, eu já vou corrigir isso. Então, basicamente, eu digo fazer esse controle que faz total diferença. É quando a gente faz o controle que a gente começa a perceber essas variâncias, sabe? Uhum. No que você trabalha hoje, Mari, você acompanha o pós depois que você entrega esse orçamento? Depende da situação e do cliente. Hoje, atualmente, eu não estou controlando nenhuma em específico. Hoje, eu estou fazendo mais Uhum. orçamento. Mas eu já acompanhei muito e devido ao fato aí também de outras cargas, de outros compromissos que eu quero para minha carreira, eu acabei me focando mais nessa questão do orçamento e não ficar tão ligado à construtora ali mensalmente, porque eu Uhum. preciso ter o meu horário também para outros projetos que eu tenho em mãos, sabe? Uhum. Mas é uma parte muito Seria legal. fixo, né? É a longo prazo. Sim, e eu acabei aprendendo muito acompanhando as obras. Eu aprendi demais, assim. Eu acho que é ali que abriu Uhum. ainda mais a minha mente, sabe? É tudo Uhum. um Imagina, amadurecimento, eu acho. verdade. Lá no começo, eu vou falar pra você que quando eu comecei nessa área, tipo, lá atrás, né? Eu simplesmente. Nossa, eu não entendia. Eu não fazia ideia do que era essa área realmente, né? E quando eu comecei a fazer orçamento, eu pegava as composições, né? Faltava pessoas para me instruir, mas eu pegava essas composições tabeladas que a gente falou aqui, aí eu colocava no orçamento e achava que aquilo era orçamento. Aí depois eu aprendi que não era bem aquilo. Daí eu comecei a trabalhar com os coeficientes e com as cotações. Aí depois eu vi, não, peraí, quando eu fui controlar na obra mesmo, realmente eu vi diversas variáveis que influenciavam. Então acho que é tudo uma questão de amadurecimento durante o orçamento, sabe? Uhum. Para chegar a ter um resultado bem bacana assim. Então eu falo para vocês assim que essa parte de controle ajuda demais, gente. Se vocês puderem, nossa, acompanhem, façam esse tipo de prestação de serviço que vocês vão entender muito mais Vai mesmo. calibrar mais ainda o banco de dados, né? Ó, uma Exatamente. pergunta. Deixa eu ver Quem aqui. conhece qualidade não se importa com valores, isso procede? Olha, eu acredito que existem as duas partes. Porque, assim, eu vejo que tem construtoras hoje, incorporadoras totalmente, digamos, que preza a qualidade, que é mais alto padrão e que Sim. acaba, digamos, sabe que é importante a questão do valor, mas aquilo também vai refletir no valor de venda daquele empreendimento. Então, assim, é uma questão, acho que, de natureza da empresa mesmo, do qual tipo de empreendimento que está fornecendo. Mas agora tem outras construtoras, incorporadoras, que às vezes uma qualidade é um pouco maior e vai aumentar um certo custo e às vezes não, vamos deixar nesse custo mais baixo aqui mesmo, não vai fazer tanta diferença. Então depende muito do Uhum. produto que você está entregando. Muito do que a empresa E do vende, que ela está a missão, os construindo, o que ela está valores da vendo. empresa. É, exatamente. Existe dos dois. É,
Eu tinha colocado aqui outra pergunta também dentro dessa, né? Mas eu acho assim que você já conseguiu responder, né? Por onde poderia me nortear para o cálculo de mão de obra e produtividade com pouca experiência em obra? Você falou, né? Nesse acompanhamento no pós, depois da entrega do orçamento, o que está sendo, o que foi orçado, o que está sendo executado, eu acho que conseguiria fazer isso. Na verdade, assim, a gente tem referências do Sinap, mas o Sinap não tem uma referência assim. Vou dar um exemplo que eu dei em outro dia aqui também, né? A gente tem algumas referências, mas quando a gente faz um orçamento ali de produtividade, por mais que você não tenha experiência em obra, é você conversar justamente com a mão de obra própria ou com os fornecedores que provavelmente já têm fidelizados ali. Quando você for fazer a cotação, enfim, de mão de obra, se for por empreitada, você consegue retirar essas informações. Eu acho muito mais válido vocês utilizarem essas informações do que vocês utilizarem algo tabelado. Vou dar um exemplo. Aqui em Curitiba tem uma empreiteira, por exemplo, de estrutura, né, que faz essa parte de forma, armação e tudo mais, que tem uma produtividade totalmente mais elevada do que outras empreiteiras aqui da região. E essa empreiteira, a curiosidade é que ela é de Minas Gerais, então ela traz as pessoas de Minas Gerais para trabalhar aqui. Então, isso vai depender muito. E a produtividade dessa empresa era quase o dobro comparado com as demais. Então, a produtividade era totalmente acelerada, as pessoas são, assim, totalmente Um boas, trabalho quase capacitadas. mecânico. Exatamente. Então, tem toda a parte desse treinamento. Então, são pessoas muito mais preparadas, competência, né? Tem aquela qualificação, já tem um tempo de mercado, enfim. Então, assim, para vocês verem, eu não sei como que tá esses coeficientes no Sinap, mas que isso interfere diretamente, porque vai depender muito daquela situação. E que já me falaram também, né? Essa questão do Sinap, às vezes, a produtividade, ela é majorado um pouquinho ali. Não sei se você pode me confirmar isso. Eu também não tenho essa ideia assim do real da referência ali, não tenho. Uhum. Mas quando vocês forem fazer o orçamento, vocês têm acesso às pessoas justamente para fazer uma pesquisa, né? Para poder Quando... fazer isso. É Sim, uma boa exatamente. ideia. O orçamento, na verdade, a gente fala assim orçamento, mas na verdade envolve muita pesquisa por trás. Pesquisa da empresa, pesquisa do mercado, pesquisa da parte Uhum. contábil da empresa, pesquisa, enfim, basicamente uma conversa que você tem com diversas pessoas para você entender aquele ambiente, aquele cenário e poder produzir um orçamento. Uhum. Ó, a Júlia até comentou aqui, ó, a Júlia tá conosco. Sim, geralmente o Sinap utiliza a melhor produtividade. Uhum. Exatamente. Então, olha só. Então, tem essas diferenças, né? Uhum. Então, eu acho que é bacana comentar aqui também. Agora, outra pergunta, Mari. Na captação de clientes, né, dentro da área de engenharia de custos, o que você indica que seriam os primeiros passos para quem está começando na área? Você acha que é importante a pessoa só começar a divulgar o seu trabalho quando ela já sentir segurança, já tiver tempo de estudo, aplicado muito? Como que você acha quais seriam os primeiros passos? Então, antes de responder a tua pergunta aqui, eu vou até comentar, vou ler aqui o comentário da Júlia que eu acho que é importante. Olha só, a Júlia falou, tive um exemplo essa semana com a produtividade do laço de concreto magro, que na obra acontecia metade da produtividade que estava no Sinap. Então, olha só, a produtividade do Sinap realmente está muito melhor, né? Imagina. Daniel também falou. Bom dia. É bom dominar esse coeficiente de produtividades. Isso daí, gente, realmente, né? Então, ótimo comentário da Júlia aí, falando pra gente que na obra acontecia metade da produtividade que estava no Sinap. Realmente. Então, e respondendo a tua pergunta aqui, então, né, sobre captação de clientes, né? Eu vejo que, assim, quando você vai captar cliente, eu acho que a primeira coisa que você tem que estar dominando, assim, conhecer a área que você está atuando e o serviço que você está prestando.
Então eu vejo que quando você vai conversar com um cliente, no caso, se você estiver inseguro, o cliente vai sentir que você está inseguro. É incrível Uhum. isso, porque quando você conversa com o cliente, você tem que basicamente, você tem que vender o teu serviço ali. Então, eu acho que você primeiro tem que se sentir seguro, você conhecer aquilo antes de sair vendendo. Eu acho que tem, talvez, pessoas que utilizam outras metodologias para vender para depois ir correr atrás do negócio. E eu não sou muito a favor disso, não, porque, na verdade, quando você está ali com o cliente, você tem que ter uma certa integridade também, né? E o cliente acaba Isso. percebendo algumas coisas. Então, assim, é você se preparar, conhecer, saber o que, que você está sabendo, o que, que você está fazendo, saber mais ou menos, num projeto, se ele apresentar, você conseguir parar e meio que dimensionar quanto tempo que você vai levar em cima daquilo. Mas se você nunca fez aquilo, como é que você vai dimensionar? Então, assim, por isso que eu até bato na tecla aqui do pessoal sempre procurar, por exemplo, fazer cursos que tenham aí, por exemplo, a parte prática também, porque eu acho que conta muito, porque você cria essa outra mentalidade de como que funciona isso na prática e você fica muito mais preparado, sabe? Uhum. Você Verdade. concorda? Concordo. Não, primeiro, né, eu falo por mim, assim, começar a trabalhar com isso, eu comecei a estudar, e eu ainda não estou, assim, segura o suficiente, não me sinto segura o suficiente para poder chegar e falar, olha, eu faço Mas, esse tipo de trabalho. mas o que que você acha que Eu falta? tenho investido mais ainda no tempo de estudo. O que que você acha que falta? Eu acho que bunda na cadeira para tentar estudar. Acho que precisa, para Então, assim, me sentir mais confiante. Até porque, né, como eu te falei, eu trabalho muito com a Sinap, e a Sinap não é muito a realidade, né? Porque tem a obrigatoriedade assim de utilizar, entende? uhum. Então, A Júlia comentando ali da produtividade ter sido muito o dobro, né? Foi da Sinap uhum, do que foi. é na obra. Era metade. Então, eu vejo que tem muita distorção. Preço Então, também, eu vou. mesmo os orçamentos feitos com preço de mercado, feitos com Sinap, enfim, assim, com preço de mercado eu trabalho pouco ainda. Então, Aham. eu quero estar mais segura, ter estudado mais tempo de estudo para Ei, começar. eu vou te falar uma coisa aqui que eu não sei se você vai concordar ou não, mas assim, eu me vi muito no período estudando demais e praticando menos. Então, assim, a gente tem que dividir, eu acho que é muito Uhum, mais a prática, às vezes, do que você ficar sempre estudando, estudando, estudando. Porque na prática que você realmente vai, você entende, vai surgir as dúvidas e você vai estar muito mais uhum, preparado. Então, talvez o que falta para você é começar a praticar um pouco, sabe? Então, por isso que eu uhum, sempre falo, bato na tecla aqui que a prática faz total diferença, né? Então, acho que se você começar a atuar, pegar alguns exemplos, pega, por exemplo, uma casa, desenha a tua casa e faz o orçamento da tua casa, por exemplo. Você já vai estar praticando aquilo, você vai entender muito mais, às vezes, do que só vendo no livro e estudando, sabe? uhum. Então, eu acho Não, que o isso faz estudo diferença. que eu tenho feito é esse mesmo, pegar e fazer mesmo, não, hipoteticamente, assim, né? Peguei isso daqui e Uhum. eu estudo fazendo mesmo, com a Ah, então prática. Você vê que eu tá. entro mais com o exercício do que. Ah, aí sim, aí Acho que eu tô sim. na linha certa, Mari. Aí sim, aí tá certo. Mas eu ainda me sinto bem insegura para, Ei, mas né? assim, a gente nunca vai estar assim 100% preparado. A gente nunca vai estar. E Pra tudo que com medo. aconteceu na minha vida, assim, de carreira, que foi aparecendo, teve projetos. Inclusive, agora eu tô pegando um projeto totalmente diferente, que eu nunca fiz esse tipo de orçamento para esse tipo de projeto. Enfim, eu falei assim, cara, eu tô 100% preparada? Sim? Não tô 100%, porque eu nunca vivenciei aquilo, mas é uma coisa que eu vou fazer. Então, assim, eu Uhum, particularmente até que eu gosto de desafios, sabe?
Então, assim, eu vejo que se você às vezes sente medo, às vezes tudo mais, meu, pega e vai com medo mesmo, porque ou você não vai pra frente, não evolui, ou, né? Então, assim, eu sempre falo pra você, se tiver com medo, vai com medo mesmo e a gente nunca vai estar 100% preparado. É aí que você vai começar a evoluir nas dificuldades que a gente acaba evoluindo. Eu praticamente acho que todas as vezes que eu acabei evoluindo bastante, assim, na minha carreira, na minha profissão, foi nas vezes que eu mais senti medo, às vezes que eu mais tive frio na barriga, eu acho que foi assim. O desafio foi maior. Exatamente, foi aquilo que eu consegui passar por cima daquele obstáculo e foi aí que eu evoluí. Então, assim, eu vejo que é ir mesmo com medo e correr atrás. Isso aí. Obrigado pelo. Imagina. Tem limite de tempo, Mari? Eu acho que já Não sei, está perto. pode ir, não sei que horas são É a aqui última agora. pergunta aqui. Falando sobre BDI. Que orientação que você dá para... A gente sabe que o BDI ele tem todos os impostos, riscos, seguro, tudo mais, e o lucro. Ele não é só o lucro, porque acho que Uhum. às vezes o leigo associa só com o lucro. Mas o que você orienta para que a gente possa seguir, calcular ele dentro da empresa privada, com preço de mercado, e não ter furo no que você vai lucrar? Então, a questão do BDI, o BDI tanto para obra, acho que pública, privada ali, basicamente é o mesmo conceito e tudo mais. E a questão de impactar ali no lucro ou não, inclusive eu até postei um vídeo essa semana sobre BDI. Tu chegou a assistir? Eu vi, eu falei, já tá aqui nas minhas perguntas, que a gente tinha te mandado, Ah, legal. Mas eu eu tinha, assisti. mas eu tinha falado lá assim que o BDI, na verdade, gente, você pode ter um levantamento perfeito, você pode ter a cotação perfeita, você pode ter tudo perfeito, mas se você errar no BDI é mais em detalhe, né? Que o BDI é um percentual que vai estar sobre o teu orçamento, então o BDI é uma coisa que realmente não pode furar. Mas o que eu falo do BDI, assim, para não prejudicar o lucro, se o teu orçamento já está certo e tudo mais, a questão do BDI envolve muito essa parte de pesquisa também sobre a empresa. Então, peraí, a gente tem alguns percentuais que a gente pode adotar meio que, por exemplo, tabelado. Por exemplo, administração central, vou adotar 5%. Mas será que é 5% mesmo? Então, assim, você tem algumas técnicas que você pode usar. Então, quando você faz lá, na verdade, o percentual, eu vou falar aqui bem por cima, né? É só um exemplo. Esse percentual, a gente, no caso, você tem que acabar vendo todos os custos da empresa durante aquele ano, todos os funcionários, aluguel, tudo que precisa ser pago. E você também faz uma previsão desses custos que a empresa vai ter, no caso, de obra que vai ter no ano. Então, você vai ter uma taxa, um percentual daqueles custos que precisam ser rateados entre essas obras que são previstas, digamos assim. Uhum. Então, assim, eu acho que você tendo isso em mãos, né, da parte do BDI, que é a administração central, você entendendo essa parte dos impostos, que já vem também ligado, entender com essa parte da contabilidade, são percentuais que a gente utiliza no BDI que às vezes pode, no caso, se você não construiu da maneira certa, meio que já supriu o teu lucro. Então, se não estiver considerado da maneira certa. Então, eu acho que precisa se atentar a cada item que, por exemplo, tem dentro do BDI, porque o lucro é só uma taxa apenas que tem ali dentro, né? E é engraçado que parece que alguns construtores acabam imaginando que BDI é sobre somente o lucro, né? É somente o lucro. Então, assim, gente, não é somente o lucro e tem essas outras taxas que precisam ser inclusas no BDI. Então, para o teu lucro não sair prejudicado, essas outras taxas também precisam estar bem estudadas. Não é chutar um valor, vou chutar um valor aqui. Não, você tem que
se atentar a esses detalhes. Inclusive, eu postei um vídeo ontem, né, também sobre como calcular o BDI, porque se tem várias taxas lá e às vezes as pessoas acabam só somando e aquilo é o BDI. Mas não, na verdade, você faz a conta com aquilo, você vai chegar num valor, depois vocês assistem lá no meu feed. E desse valor você vai dividir, então, pelo custo da obra. Aí sim você vai ter o percentual de BDI. Então, o BDI não é somente somar essas taxas também, né? Como a gente aplica. Então, fica a dica aí para vocês. Vai lá no meu feed e vê também, que eu acho que vai ajudar vocês a clarear também como que faz esse cálculo. Para não errar. Para não errar. Mas isso aí, Mari. Gostei muito do nosso bate-papo. Ah, eu também gostei demais. Eu adoro conversar sobre isso. Adoro conversar com pessoas também assim que já têm interesse por essa área, que já conhecem. Hoje as dúvidas foram mais técnicas e eu adorei, porque às vezes o que a gente pratica no dia a dia talvez não é, talvez possa ser óbvio para mim, mas não é óbvio para as outras pessoas, enfim. Então, isso que é o bacana da gente conversar aqui. Ah, eu gostei demais. Obrigada. E Ana, obrigada a você também. Obrigada por abrir esse espaço para quem está começando, para quem não conhece, para quem tiver interesse, é só se inscrever aqui e fazer a mentoria, a live mentoria com a Mari. Exatamente. Ela é uma muito querida, super humilde, está sempre disposta a responder dúvida. Ah, obrigada. Obrigada, ajuda de coração. E tem os cursos também, né, Mari? Também, gente. Tem turma aí, não sei se eu vou abrir turma ainda esse ano, mas a gente tem o MTCO, que eu justamente abordo toda essa parte na prática, porque é realmente o que eu senti necessidade lá atrás, assim, porque teoria a gente tem em livro, tem na internet, várias teorias, algumas erradas, inclusive, às vezes com um ponto de vista, assim, mas eu acho que o que influencia mesmo é a prática. Então, quando eu fiz o MTCO, foi justamente abordar a prática ali, a questão de viabilidade, orçamento executivo e controle de custos. Então, a gente tem esse curso aí, mas abre vagas só alguns períodos aí no ano. E Ana, para fechar aqui, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que estão aqui, que talvez são da área. O que você diz para essas pessoas? Queria que você deixasse uma mensagem para elas. Bom, a área de engenharia de custos foi algo assim que eu de verdade sou apaixonada, fui descobrindo e aprendendo cada vez mais e amando, sabe, o universo. É desafiador, tem muita. Você tem que estudar muito, você tem que. Não é só fazer um orçamento, né? Uma coisa que. Eu acho assim que as pessoas às vezes têm até uma ideia de que é muito fácil, entrar para a área de orçamento é fácil. E não é, tem muitos detalhes que você tem que estar sempre atenta, você tem que conhecer de tudo da obra, de limpar o canteiro ali, organizar o canteiro, fundação até acabamento, todos os detalhes, análise de projeto. Então, não é só você chegar e fazer uma planilha orçamentária. E a gente sabe que tudo envolve preço. Na vida real, assim, tudo envolve preço. Então, é algo que eu tô descobrindo, tô estudando, tô entrando para a área, mas assim, adoro de verdade os desafios que a cada dia vão aparecendo e isso aí. Ah, legal. Gente, assim, por isso que a gente sempre fala aqui, né? Busquem conhecimento, né? Porque realmente é cheio de detalhes. Então, não é assim uma coisa tão fácil pegar um valor lá e multiplicar. Não, não é isso. Se você tá fazendo assim, é errado. Então, tem vários E assim, conceitos é por muito trás. bom encontrar profissionais assim que já têm experiência, anos no mercado de trabalho como você tem, assim, dispostos a ajudar, né? Dispostos a orientar, dar curso, tudo mais. É muito bom. Ah, isso é verdade. Gente, quando eu comecei a fazer aqui, justamente foi para
mostrar para outras pessoas, porque é uma área, às vezes, que muitas pessoas não conhecem ou tem uma visão errada, ou às vezes já tem um preconceito ali. Não é bem assim, né? Então, justamente, quando eu criei aqui a página também, foi para ajudar mais pessoas. Daí, depois que eu pensei, eu acho que eu vou criar um curso sobre isso. Então, assim, é muito gratificante poder ajudar outras pessoas, porque eu passei por esse caminho também, né? Então, surgia várias dúvidas e eu não tinha com quem tirar. Então, eu espero que esteja ajudando aqui. Está muito. Ai, que legal, gente, que legal. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer fazer Obrigada essa a live você. contigo. E eu fico à disposição para o que você precisar. Obrigada, Mari. Tudo de bom para você. Tudo de bom. Tchau. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada.